Graças te damos, Pai Celeste, pela oportunidade que tu nos concedes em estarmos mais uma aula com este grupo de homens e mulheres de Deus que se dispuseram a estar aqui. Alguns não poderão por razões de saúde, trabalho, razões de família. Mas, Senhor, abençoa também a estes que estarão ausentes, cobrindo-os com a tua bondade, com a tua misericórdia, com as tuas ricas bênçãos. Espírito Santo, seja conosco nesta noite, dirige esta aula, ministra-nos pela tua gloriosa palavra. Senhor, fala conosco. Seja o teu Espírito guiando cada passo desta aula, que seja o teu Espírito ministrando cada aspecto desta matéria de grande importância. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio da vida em estarmos aqui. Alguns talvez gostariam de estar aqui, mas por A e B razões não podem estar. Muito obrigado. Muito obrigado. Colocamos teus cuidados, agradecidos por tudo, pelas dificuldades, batalhas, provações e também pelas vitórias que em Cristo Jesus temos colhido. Muito obrigado, a ti oramos e te agradecemos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, muito boa noite, a paz do Senhor. A vocês que já puderam entrar, estamos hoje com a nossa quinta aula, é a nossa quinta aula desta matéria de soteriologia. Teremos mais duas aulas, se não três, né? Eu creio que na próxima terça-feira eu vou ter a decisão final se eu vou incluir uma mais ou manteremos um total de sete, porque agora nós vamos entrar numa temática que vai esquentar muito, muitíssimo, que é a predestinação, não é? Creio que vocês, ou pelo menos alguns de vocês, têm acompanhado nas redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook, não é? Muitos pastores, inclusive muitos deles renomados, debatendo sobre este assunto. Eu costumo dizer, irmãos, que na posição que eu me encontro é um pouco delicado. Que posição eu me encontro? Eu não sou apenas um professor, né? Eu falo isso com muita humildade. Deus me chamou para ser também um educador cristão. E nós, educadores, pela ética ministerial, aprendemos, somos ensinados e treinados a não debater a Bíblia. A Bíblia não é para ser debatida, a palavra de Deus não é para ser debatida, a palavra de Deus é para ser ensinada tal qual ela é, isenta de pontos de vistas pessoais, ideológicos ou até mesmo denominacionais. Tem pessoas que, digamos, lutam pela bandeira da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Congregacional. Não é o nosso caso. Respeito todas as denominações, respeitamos e continuaremos respeitando cada denominação com seu ponto de vista, com a sua visão doutrinária, mas uma coisa que eu também tenho sido ensinado é não debater pontos de vista das denominações, mas somente apresentar a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é. Então, nós vamos entrar num assunto que realmente vai dar bastante o que falar, bastante o que pensar, e vamos juntos concluir, porque existem dois grupos hoje, né? O grupo que defende a predestinação de uma maneira e um outro grupo que defende de outra maneira. Então, nós vamos apresentar os dois lados da moeda. Por que um grupo apresenta a predestinação de uma maneira e por que o outro grupo apresenta de outra maneira? E aí, juntos, nós chegaremos a uma conclusão dentro das Escrituras Sagradas. Vamos lá, então, na nossa apostila, página 7, a predestinação. A predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, isto quando devidamente compreendida. Esse é um grande problema, nem todos a compreendem. Sua essência jaz no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, e seus propósitos nunca são baldados. Essa expressão baldado quer dizer frustrados, né? É um termo teológico. Se você quiser escrever aí ao lado de baldado,
frustrados, porque é um termo muito usado dentro da teologia. Muito bem. Vamos então agora à definição de predestinação. Antes de estudarmos o que a predestinação é, estudemos em primeiro lugar o que ela não é. Então, antes de nós apresentarmos o que é a predestinação, vamos trabalhar no sentido contrário. Vamos ver o que não é predestinação. Certamente não é uma manipulação das escolhas do homem, o que, por certo, o rebaixaria à posição de um fantoche, sem poder de escolha e nem vontade. Preste bem atenção, meus irmãos. Quando Deus criou o homem, o Homo sapiens, nós, né? A imagem e a semelhança de Deus, diz a Escritura que ele foi criado à imagem e à semelhança. Se você quiser anotar, isso aqui é importante porque faz parte da matéria. Que imagem é essa? É imagem física? Não, porque Deus não tem corpo físico. Alguém está aqui me entendendo? Deus não tem corpo físico. Deus é espírito, né? Por ser espírito, ele não tem uma forma definida, porque espírito é uma palavra grega que vem pneuma, quer dizer vento, fôlego, alento, e é a mesma palavra a hebraica ruach, que é igualzinho, vento, sopro, alento. Então, Deus é espírito, já sabemos. Os que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia usa muitas figuras de linguagem, muitas, muitas. Aqueles que ainda não estudaram uma matéria chamada hermenêutica e exegese vão entender um pouco isso aí, porque é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Antro vem de antros, homem, morfismo vem de morfos, que quer dizer forma. Então, quando vemos na Bíblia que Deus criou o homem à imagem e à semelhança, isso é uma linguagem antropomórfica, ou seja, Deus falando ao homem, mas usando uma maneira que o homem entenda a forma, entende? Então, essa imagem não é uma forma física, é uma forma moral. Então, quando fomos criados à imagem de Deus, fomos criados à imagem moral de Deus. Quando ele criou-nos à sua semelhança, a nossa semelhança é espiritual. Alguém está com o áudio aberto e lá no fundo estou ouvindo um ruído um pouquinho incômodo. Se todos puderem fechar isto, agradeço. Ah, isto, perfeito. Quando alguém for participar, tranquilo, é só fazer um sinal e abre o seu áudio e sem nenhum problema. Ainda está havendo alguma interferência. Deixa eu ver se eu terei que fechar aqui do meu lado. Só um momentinho, que às vezes ó, está acontecendo alguma interferência. Isso, melhorou um pouquinho, mas está havendo alguma interferência, não sei da onde. Alguns de vocês que devem estar com algum aparelho no fundo ligado. Dê uma olhadinha aí atrás de você ou junto de você se você tem algum aparelho eletrônico ligado ou um celular perto do seu laptop ou do seu computador, mantenha afastado, porque cria uma interferência, né? Porque são ondas de rádio, ainda que estejamos usando internet, mas as ondas de rádio são muito sensíveis a todo e qualquer tipo de aparelho que transmite áudio e som. Agradeço. Exatamente, eu já imaginava que era algum aparelho que alguns de vocês estavam mantendo ligado, né, um pouco próximo do laptop, do computador, do seu celular, que estava criando essa interferência. Muito obrigado, então, você que nos ajudou a afastar esse aparelho que estava causando essa interferência. Então, vamos repetir, então. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Imagem moral, semelhança espiritual. Quando Deus nos cria a sua imagem moral e a sua semelhança espiritual, preste isso aqui muita atenção. Dentro das qualidades da sua imagem moral que nós recebemos diretamente de Deus,
entra um elemento chamado livre escolha. E esse elemento é conhecido na teologia como livre arbítrio. Há um grupo de evangélicos, como metodistas, presbiterianos e batistas tradicionais, não creem no livre arbítrio. É algo estranho, porque Deus deixou isso bem claro, que o homem teria a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e assim por diante. A predestinação, infelizmente, ela é mal interpretada como querendo, da parte de alguns, anular essa característica da imagem moral que Deus deu ao homem. Essa característica não pode ser anulada. Que se levantem dezenas de teólogos falando ao contrário, mas contra fatos não há argumentos. Então vamos ver por que esta confusão que algumas denominações evangélicas têm com respeito à predestinação e por que elas batem tão pesado contra o livre-arbítrio. Vamos para o parágrafo seguinte. A predestinação, olha só, nunca predetermina as escolhas dos homens, mas sim pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas dos homens. Conhecendo todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens, Deus arquitetou um plano dos seus atos. Atos estes que resultarão em maior glória para o próprio Deus, que resultarão na salvação do maior número de pecadores e que desenvolverão a mais perfeita obediência dos seus seguidores. O texto que nós vamos ler é muito conhecido, muita gente tem ele de memória, mas ainda, acredite você se quiser, tem dificuldade na correta interpretação deste texto. Esse texto está em Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Parece estranho, né? Um texto muitíssimo conhecido pela grande maioria dos evangélicos cristãos, mas ainda causa uma boa dor de cabeça na correta interpretação desse texto. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Vamos fazer aqui uma interpretação bem simples, porém profunda e biblicamente a mais correta possível. Vamos lá, versículo 28. Sabemos que todas as coisas, anote aí, a palavra grega é panta, isso quer dizer coisas boas e coisas más. Na nossa mente, nós pensamos que somente as coisas boas são as que nos ajudam, mas não, as coisas más também. O grande problema nosso é que nós temos uma perspectiva humana altissimamente limitada, limitadíssima. Deus vê lá no futuro que uma situação ruim, negativa, vai trazer glória para o nome dele e vai trazer benefício para nós. Ainda que à primeira vista, para mim, para você, para nós, o que nós chamamos de ruim, contrário, negativo, adverso, escuro, sinistro, a gente a princípio não aceita. Não, não tem como aceitar, certo? Mas lembremos-nos do que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. O que eu faço hoje não entendeis, mas amanhã entendereis. Claro, somos seres humanos, e como seres humanos, a nossa visão ela é altamente limitada. Aí, exatamente o que esse texto quer dizer. Sabemos que todas as coisas, boas e ruins, contribuem para quê? Para juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para qualquer um, não. E não é para qualquer cristão.
é para o cristão que de fato ama a Deus. Se eu digo eu amo a Deus, então eu tenho que aceitar esse texto, querendo dizer o seguinte: não importa que venham sobre mim coisas boas ou más, até nas coisas más, Deus tem um plano e ele lá na frente vai ser glorificado. Como, por exemplo, ninguém aceita ter uma enfermidade, em alguns casos até incurável. E até em alguns casos que a pessoa fica desenganada pelos médicos, e até em alguns casos uma enfermidade que vai levar à morte. Ninguém aceita. Não, eu vou jejuar e Deus vai fazer o negócio voltar para trás. Cremos que Deus cura. Claro, ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Agora a pergunta: será que essa enfermidade está vindo sobre mim, ou sobre você, ou sobre nós? É um exemplo, tá bom? Não estou aqui profetizando sobre a vida de ninguém. Mas vamos dizer que alguns de nós estamos sofrendo de alguma enfermidade. E já batemos cabeça, já oramos, já jejuamos, já fizemos a nossa parte. Oramos, clamamos. E nada está acontecendo. Por que não está acontecendo? É a pergunta. Falta de fé? Ou está no propósito de Deus de que aquela enfermidade lá na frente venha trazer glória para Deus? Isso temos que parar para pensar. A gente sempre diz, não, se está acontecendo as coisas boas na minha vida, é porque Deus está no comando. Será que ele perdeu então o comando das coisas ruins que estão acontecendo, quem sabe neste exato momento, na minha, na sua, na nossa vida? Eu tenho uma resposta bíblica. Nunca ele perdeu o controle. Nunca ele perdeu o comando. Nunca ele perdeu o timão de nenhuma situação. Pode você neste momento estar vivendo um dilema daqueles terríveis. Pode você estar vivendo um momento de alta tribulação e de altas provas. Deus lá atrás, lá atrás, na eternidade, já sabia que Luiz Prestes, que Ailson, que André, que cada um de nós iríamos passar por esta situação. E eu posso dizer, sem medo de errar, irmãos, Deus tem tudinho preparado para nos ensinar a passar os momentos mais difíceis que julgamos impossíveis ou impossível de serem vencidos. Amém? Alguém está entendendo, irmãos? Nossa vida, se cremos que Deus tem o controle de tudo, está nas mãos dele. Nossos caminhos, nosso amanhã, o que vai acontecer em 24 horas, nenhum de nós sabemos o que vai acontecer de agora a 24 horas. Alguém vai dizer, não, de agora a 24 horas eu vou estar firme e forte. Mas quem garante que de agora a 24 horas você vai estar firme e forte? Quem garante que de agora a 24 horas eu não vou estar na eternidade? Ih, pastor Luiz, partiu, calma. Ninguém fique no pânico. Se eu partir, foi o melhor. Se eu partir para a eternidade de agora a 24 horas, foi o melhor para mim, que Deus achou por bem. Não, vamos levar o Prestes agora, tchau, acabou. Estava escrito nas minhas mãos que ele teria 65 anos de vida e acabou, terminou a missão dele na Terra. Não, mas não era o momento. Quem sou eu para dizer que não era o meu momento? O importante é estarmos sempre conscientes que cada minuto que passa, anote isso aqui, ó, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Isso é verdade. Cada minuto, eu estou olhando aqui no meu relógio, estou com um relógio bem grande aqui na minha frente. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Então, estarmos aqui hoje falando com os queridos irmãos é um grande milagre. Aí alguém vai dizer, mas Deus já me predestinou de alguma maneira este milagre? Exato. Deus havia já nos predestinado para este momento que estamos aqui. Estranhamente, alguns não estão aqui hoje por A, B e C razões. Até isso Deus já contava. Não, hoje eu já sei que naquela aula não vai estar o meu servo tal, a minha serva tal, e vai. Porque Deus tem tudo no seu absoluto controle. Olha o que diz aqui o versículo 28, a continuação. Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ó, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabe o que é decreto? É um propósito fixo. É um propósito que já foi pré-estabelecido lá atrás. Então, um dia, Deus chamou a irmã, com todo respeito, a irmã Évila, por um decreto.
Não, minha filha Évila vai ser minha serva, vai me servir, fazendo isso, 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 isso. Então, esse é o decreto que Deus estabeleceu. Não, nesse decreto eu vou chamar o Ailson. E o Ailson vai me servir assim, 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 assim. Eu tenho um decreto na vida do Óleo Breno, tá? E vai acontecer assim, 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 se ele estiver na minha obediência. Mas se ele não estiver na minha obediência, aí o problema é dele. E assim por diante, entende? Deus não nos obriga a seguir o que ele já decretou para nós. Ele nos deixa bem à vontade. Se de fato o amamos, vamos lutar, vamos batalhar para estar sintonizados com a sua vontade e cumprirmos o seu decreto. Irmão André. Ô, pastor, aqui nesse texto que fala ó, daqueles que amam a Deus, dá a entender aqueles que têm mais comunhão, conhecer a Deus, qual o sentido? Porque amar a Deus tem que estar muito além das expectativas, né? Ok, Entender. vamos então dentro agora, vamos mergulhar no sentido bíblico. O que é amar a Deus? Vamos lá. Alguns dos irmãos têm uma ideia no sentido bíblico o que é amar a Deus? Se você Guardar os for mandamentos, só isso, é um pouco mais. Aliás, é bem mais buscar do que isso. primeiramente o reino de Deus. Só isso? Seguir as É se vontades. inventar de tudo aquilo, pastor, que tira a nossa vida da comunhão com Deus. Opa, tá esquentando, mas tem algo mais. Geralmente, esse pedacinho que eu estou pedindo aos irmãos chegarmos a uma conclusão bíblica é o que menos pensamos. Até no nosso subconsciente ou nosso inconsciente está Preparar para aqui. Deus. Só Eu acho isso que é uma escolha, pastor. A gente escolhe amar a Deus, é escolhe uma escolha, abdicar das coisas do perfeito. mundo para seguir a Ele, seguir os seus mandamentos. Excelente, é É uma uma escolha. Agora, tem algo que, repito, a grande maioria, grande, eu falo sem medo de errar, não consegue se lembrar. Qual é o centro nervoso do que é de fato amar a Deus? Tudo isso que vocês estão falando são resultados, são consequências. Vocês, para resultados e consequências, são, ó, 20 vezes. Agora, qual é a causa maior? E essa causa Valorizar o que Cristo fez por nós na cruz, pastor. tá chegando lá, Wallison. Oh, meu Deus. Tá pertinho, tá menos de 10 centímetros. Tá chegando, tá Ô, pertinho de pastor, eu acho que Sim, Pastor, Mandelli. Sim, eu Mandelli. acho não, né? Amar a Deus é você deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ó, estão quase empatados. Irmão Wallison e irmã Deli. Estão quase Reconhecer o empatados. sacrifício de Cristo na cruz. Olha, Ricardo tá chegando. Acho que esse Ricardo vai bater na bola agora. O Ricardo vai fazer assim, ó. Isso aqui parece reconhecer jogo de vôlei. Jesus como o único e suficiente Salvador? Isso é resultado, não é causa. Ô, pastor, Os é o que três Paulo irmãos, os diz, que né? É o que Paulo diz. Estou crucificado com Cristo. chegou lá, falta só a palavra certa. A André chegou pertíssimo. Na prática, vamos traduzir isso aí na prática. O que significa isso na prática? Ó, olha o que o André falou, presta atenção, que o nosso André acabou de falar. De todos, ó, deu um voo lá em cima. Foi a 14 mil pés. Aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Ô, Ricardo, só agora resume isso numa palavra. Uma palavra só. Pronto, o Ricardo já disse tudo. Só falta a palavra. Se o Renunciar. Ricardo. Renúncia. Isso é consequência. Se o Ricardo me der a palavra, eu dou agora 75 pontos para o Ricardo. Não, o Ricardo já usou o versículo exato, exato. Mas o versículo pode ser resumido em uma única palavra, pequena. Isso é resultado. Foi o que Cristo fez por nós. Sacrifício? Sacrifício.
Desculpa, Ricardo, eu jogo a bola para nossa irmã Ávila. Levou 75 pontos. Meu Tá bom. Glória. Deus! Irmã Desculpa, Ávila Ricardo. levou 75. Eu pensei nisso daí, mas eu pensei que não fosse. Sacrifício, irmãos, pare para pensar. A mesma medida que Cristo nos amou. Como é que ele nos amou? Na base de quê? De sacrifício. Para fazer o que ele fez, ele não mediu consequências, ele não mediu esforços. Ele deixou tudo. Vou me sacrificar. Eu vou ser exemplo. E este exemplo, hoje, dificilmente, preste atenção, isso é sério. É muito difícil nós chegarmos a este ponto de dizer eu amo a Deus. Prova ao ponto de sacrificar-se. Eu entendi desse Sou muito versículo, sincero, então. antes do André entrar, sou muito sincero, irmãos. Eu estou correndo atrás de como eu devo amar a Deus ao longo desses mais de 50 anos que sirvo ao Senhor. Porque a conclusão que eu tenho aprendido é o seguinte: na história da igreja, quem foram os cristãos que amaram para valer ao Senhor Jesus, a Deus? Resposta: aqueles que entregaram a sua vida por causa da sua fé. Como hoje, né? Na África, em qualquer parte do mundo, as pessoas que amam a Cristo para valer, estão se sacrificando. Irmã Évila diz: tudo que fazemos ainda é pouco. É verdade. Estamos dentro daquela abordagem do servo inútil. Não deixamos de ser servos inúteis. Porque a prova maior que amamos a Deus, ela chega aonde? No sacrifício. E essa parte, irmãos, é difícil, essa parte dói, essa parte custa demais. Não seja, ó, vamos ser sinceros conosco mesmos. Não é comigo, não, conosco, diante de Deus. Falta muito ainda. Para mim, então, nem se fala. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Se é necessário, eis-me aqui. Se é para eu morrer por ti, mas me ajuda a chegar no momento eu não pensar duas vezes. Estou aqui, ó. Leva a minha vida por amor ao Mestre. Mas alguns pensam duas vezes. Não, agora não é minha hora, não. Agora não. Eu não vou me suicidar assim. Não, não se trata de suicídio, irmãos. Se trata de colocar tudo na balança e para parar para pensar. Amamos a Deus a ponto de sacrificarmos-nos por Ele? Essa resposta só você a tem, eu não tenho. Eu não posso dar por você. Todos entenderam, gente? Entenderam isso aí? Isso é sério. Isso é preocupante. Que Deus tenha misericórdia. Porque a Igreja de Cristo hoje não está ganhando milhares de almas como deveria. Resposta: entre tantos outros fatores, a noção de sacrifício está sendo perdida, ou foi perdida da parte de muitos. André, por favor, pode entrar. Dizer a respeito do versículo, né? Então, no original ficaria, e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que se sacrificam a Deus, ou se separam. E amam na medida como Deus ama. Como é que Deus nos ama? Na medida do sacrifício. Como é que Cristo nos amou? Na medida do sacrifício. Como é que devemos amar a Deus? Na medida do sacrifício. Caramba, isso é possível? É. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Oh, e porque muitas das vezes não conseguimos amar na mesma medida. Aí vem o detalhe da comunhão. Aí entra a questão da intimidade. Quanto mais comunhão e intimidade eu tenho com o Espírito Santo, mais eu vou aprender como amar como Cristo nos ama. Separar, né? Aí é outro assunto. Será que nós queremos essa intimidade com Deus? Será que achamos que temos essa intimidade? Eu sou muito sincero, eu ainda não cheguei a ter essa intimidade. Estou batalhando louco, como louco, ó. Tô fazendo isso aqui. 55 anos. Agora, dia 31 de agosto, eu vou completar, que eu estou correndo atrás. E eu sou muito sincero, estou longe. E, pastor, o que sobra para nós? Não sei. O que sobra para você? Não estou aqui usando a minha vida como referencial para medir a sua, entende? Cada um de nós sabemos a nossa exata condição do nosso amor verdadeiramente para com Deus. Vamos avançar nesse versículo? Nesse versículo aqui tem uma profundidade tremenda, olha só. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Já explicamos, o decreto é aquilo que ele já planejou para nós. Agora, olha o 29. Preste atenção nesse 29.
Porque os que dantes conheceu lá atrás, antes que eu e você houvéssemos existido, também os predestinou. Essa é a predestinação de Deus. Preste atenção. O que é predestinação no ponto de vista de Deus? Que todos venham a ser parecidos com seu filho Jesus Cristo. Ó, é o que está escrito aqui, ó. E também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o exemplo maior entre muitos irmãos. Opa! Então aqui chegamos a uma conclusão. Tudo que passamos nesta vida tem como objetivo levar-nos, guiar-nos ao propósito maior de Deus. E qual é o propósito maior de Deus? Que sejamos parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Iguais impossível, mas parecidos podemos, porque o Espírito Santo habita em nós. Quantos de vocês creem que podemos ser parecidos com Jesus Cristo? Parecidos, não Ô, estou falando pastor, igual. Fale. e mais uma vez aí, né, na carta de Paulo, né, aos Romanos, ainda tem nele aquela outra, a outra epístola dele me fugiu da memória, que ele fala, né, sede meus imitadores, igual eu sou de Cristo, né, Aos dá pra Gálatas, aos Gálatas, aos dá pra Gálatas, bater aí certinho, né, e ele traz uma abordagem parecida na carta aos Efésios. Então, ele está sempre batendo nesta tecla. Mas aí, eu não querendo estender-me muito, por que Paulo teve essa ousadia, esse atrevimento? Olha, ele usou dois termos atrevidos. Eu já estou crucificado com Cristo. É ruim que eu vou dizer isso. Estou lutando para ser crucificado ainda. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É ruim que eu vou dizer isso, irmãos. Ser imitador de Luiz Prestes, você vai cair no primeiro buraco. Para Paulo dizer isso, o que aconteceu? Aí você estuda a segunda carta aos Coríntios, aí você vai descobrir que Paulo passou a vida dele se sacrificando em favor da obra do Mestre. Quantos de nós aqui já fomos chicoteados? 39 vezes. Quantos de nós aqui passamos fome para lá e para cá? Ah, passei uma vez. Não, mas Paulo não passou uma vez, passou Mas é várias. possível hoje? Claro! Minha pergunta do André. Claro! Se não fosse possível, então temos algo errado com as cartas de Paulo. Tem alguma coisa errada com a carta aos Hebreus. Então está tudo Falando errado no no capítulo contexto, 11 assim, da carta mas aos Hebreus. Claro que é possível, porque não, temos o me Espírito entendo. Santo em nós. Não, entendeu? Eu entendo. Agora, a questão não é É o irmão não limitado, entender, né? é entendermos o que a Escritura está nos revelando. Até que ponto estamos discernindo o que Deus está nos orientando? Partamos desse princípio, irmãos. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Mas somos limitados. Olha, desculpa, somos limitados, é desculpa. Mas nós temos o Espírito que habita em nós. Limitação por limitação começa daí, ó. O Espírito Santo não tinha nem razão nenhuma para habitar em nós. Começa por aí. O que merecíamos? Vamos ser aqui bem abertos. O que nós merecíamos para o Espírito Santo habitar dentro de nós? Vamos lá. O que nós tínhamos de merecimento? Nós tínhamos algum mérito? Dizendo, o Espírito Santo habita em mim porque eu sou um cara legal. Já estava desconstituída a glória. Gente, vamos partir por aí, gente. Vamos partir por aí. Graça Nenhum de nós. merecido, né? Nós não É por merecemos. graça, exato, graça. 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 No momento que eu criei no sacrifício de Cristo, anote isso aqui, irmão, isso aqui é sério. No momento que eu criei no sacrifício de Cristo na cruz, no momento que eu criei na justiça de Deus em Cristo Jesus, no momento que eu criei no sacrifício suficiente de Jesus Cristo, é como diz o apóstolo Paulo, isso nos foi imputado como justiça, ou seja, na nossa conta bancária espiritual, estávamos débito, zero. Aliás, negativo. No momento que eu criei no que Cristo fez na cruz, sabe o que o Pai fez? Pega a justiça de Cristo
e acredita na nossa conta. Pum! Aí nós ficamos com tremendo de um crédito diante de Deus. E esse crédito não vem sozinho, não, gente. Veio com quem? O Espírito Santo. Guarde isso aqui, ó. No momento que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, é a maior de todas as provas que a justiça de Deus foi em nós, ó, acreditada. Pronto. Se o André, um exemplo, devia 60 milhões de dólares, qual era o banco que seria doido para emprestar o André 60 milhões de dólares? O André está falido, é um exemplo. O André está falido. Estava devendo 23 cartões de crédito. Está devendo o mundo e o fundo. 60 milhões de dívida. Quem vai salvar o André? Tem que ser muito doido. Não, eu não. O cara não tem. O crédito dele está abaixo de 300. Esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Aí vem o Pai Celestial. Ele diz: André, eu tenho a solução para o teu problema. Sério? Tenho. Ó, André, é o seguinte. Se tu crês no sacrifício que meu filho fez na cruz, eu vou acreditar a justiça dele em ti. Aí eu vou zerar essa conta. Aceita ou não? Aí o André para, observa. André, aí, como diz nossa irmã Évila, André então fez uma escolha. Pai, eu decido fazer essa escolha. Eu creio no sacrifício que Cristo fez na cruz do. É o suficiente. Gente, não preciso fazer mais nada. Eu creio, nós cremos. Aleluia! Bom, o Pai creditou a justiça. Guarde isso, gente. O Pai creditou a justiça de Cristo em nós, sem que merecêssemos nada, porque não tínhamos nada. Estávamos zeradíssimos. Agora, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Temos crédito no céu, na terra e até no inferno. Temos crédito à vontade. Porque quem vive aqui dentro? Quem vive aqui dentro? O Espírito Santo do Deus vivo. Fala, Ailson. Solta, Ailson. Eu estava esperando, Ailson. Eu estou olhando esse texto que o senhor leu aqui, ó. Na verdade, esse texto aqui nos chama para ser mais servos de Deus, se a gente for analisar bem esse texto aqui, ó. Ele nos convoca a ser mais servos de Deus, servir mais a Deus com o nosso coração puro e rejeitar, fazer da nossa carne um sacrifício de rejeição ao pecado, às coisas que desagradam a Deus. Porque, como está falando, porque os que Deus conheceu também os predestinou. Ele nos chamou, ele nos predestinou, ele nos chamou a procurar servir, não como Jesus, que é difícil, mas pelo menos um pouquinho. Se nós conseguimos ser servos de Deus, pelo menos um pouquinho, como Jesus foi, eu acho que é bem por aí. Wilson acertou na bola 9. Te dou 50 por essa abordagem. Foi perfeito. Obrigado, pastor. Olha, interpretou o versículo 29 assim, ó. Tinha que estar aqui, evangelista Alexandro. Ó, tá aqui o seu discípulo. Obrigado, pastor. Meu Jesus, exatamente isso. Nos esforçarmos para pelo menos fazer um pouquinho. Não como Jesus. Claro, podemos até fazer como Jesus e até maiores obras. Porque ele mesmo disse, ele não mentiu, ele disse: olha, se vós credes em mim, fareis maiores obras das que eu faço. Mas vai depender do nosso nível de intimidade. E aí que o negócio complica. Quantos de nós estamos dispostos a nos sacrificar para termos esse nível de intimidade com Deus? Aí a resposta fica a critério de cada um, entende? Mas que pelo menos nos esforcemos para fazer um pouquinho. Isso já agrada a Deus. E na medida que eu vou fazendo um pouquinho, Deus nos dá graça para fazer um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Aí entendemos o que Paulo disse, né? Que a nossa fé vai aos poucos, de fé em fé e de glória em glória. Vamos fechar então esse versículo? Pegar aqui no gancho do irmão Ailson, 50 para o irmão Ailson, deixa eu aqui anotar, senão eu esqueço, aí eu fico em débito com Deus, que eu esqueci de dar a pontuação. Não. Irmão Ailson já vai ser o próximo a ficar isento. A próxima que o irmão Ailson soltar, ele já está isento. Olha, irmão Ailson, já está a próxima. Está aqui, já está com uma acumulação de pontos
Ô, pastor, mas ele já está isento? Porque isso já deu 50 pontos já Não, a próxima. Você não está entendendo o mistério. Fica A ligada, irmã Deli. próxima? Fica ligada, irmã Deli. Fica ligada. Entendi, pastor. Fica ligada. A próxima ele já A está próxima, isento. entendi. Não, a senhora não colocou a tomada em 440, só está em 110 ainda. Eu acho que tu é zero, viu, pastor? Do jeito que eu estou aqui, é um cansaço danado. Mas o Espírito Santo vai renovar a senhora. É, A gente né? vai terminar essa aula fazendo uma oração para Deus trazer renovo físico e renovo espiritual. Aí a senhora vai entender o que é ser tocada lá baixenemenikovas nubiquebias. Você vai Amém. entender o que é ser tocada pela graça de Deus. E é pela graça de Deus que estamos aqui todos em pé agora, não é? Alguns aqui Pela estão graça cansados, dele. outros estão preocupados, outros estão angustiados, alguns aí estão desanimados, alguns estão aqui. O que eu estou fazendo nessa aula, que você está fazendo essa aula, para ser tocado pelo Espírito, para ser tocado pela palavra, para ser energizado pela sua presença, aleluia. Isso aqui não é uma simples aula, não, meus irmãos. Isso aqui é um convite de Deus para renovar as nossas energias, Aleluia. nossas forças espirituais, nossas forças físicas, né? Nossas forças humanas. Irmãos, tem gente aqui, eu não estou aqui trazendo revelação de Deus, que eu tenho certeza, tá, ó, por um fio, mas essa aula vai injetar você, sabe o quê? Ânimo, graça, fé, ânimo para vencer, e não é fácil. Os dias que nós estamos vivendo, a tendência é a coisa ficar pior, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você já foi um predestinado. Já é um predestinado. Olha a boa notícia. Vamos seguir agora. Ó. Você já é um predestinado para a vitória. Que é esse, pastor? Estou falando sério. Olha o que diz aqui. Ó. Vou pegar no gancho do irmão Ailson. Irmão, isso me deixou tão inspirado que agora, como diz minha esposa, né, soltei minha corda. Soltei minha corda. Olha só. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, aí, segura essa. Vamos com Deus, E aos te que amo. justificou. Quantos tem? Quantos justificados nós temos aqui? Vamos lá. Tem alguém aqui que já foi justificado pelo sangue do Cordeiro? Amém. Ih, tô vendo aqui que vou ter que fazer o apelo para salvação de novo. Quantos aqui têm certeza que foram justificados? Glória a Deus. Olha só o que diz aqui o seguinte: e aos que justificou, não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. A esses também o quê? Glorificou. Está percebendo que Deus aqui, pelo Espírito Santo, coloca na boca de Paulo o verbo já no passado, como o fato já houvesse ocorrido? Isso quer dizer que na visão de Deus já estamos glorificados. Na visão de Deus, o André Santana já consumou a salvação dele. Mas, Senhor, eu ralei muito nessa terra, estou ralando muito. Será que eu vou chegar? Será que vai chegar coisa nenhuma? Vai chegar em nome de Jesus. Parece que às vezes o André não vai conseguir, vai chegar. Senhor, aí o Alisson, Senhor, só tu sabe que é o que eu estou vivendo nessa vida. Parece que eu não vou chegar lá. Alisson, só posso te dizer com toda a segurança, tu vai chegar lá, em o nome do Cordeiro de Deus. Na visão de Deus, tu já chegaste. O Ailson já chegou, nossa irmã Évila já chegou, cada um de nós já chegamos em vitória lá no céu. Parece negócio difícil, de verdade, duro de acontecer. Mas Jesus disse ao apóstolo Paulo, anote isso aqui, ó, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa. Aonde? Hã? Na fortaleza? Na braveza? Na coragem? Na fraqueza. Na fraqueza. Aguarde isso, na fraqueza. Pastor, vou chutar o balde amanhã. Você ia chutar o balde amanhã. Deus está ministrando ao seu coração que ainda não é hora e nem a outra e não haverá essa hora de chutar o balde, porque ele já te justificou e já te glorificou. Já estou pregando sem querer. A minha intenção não era pregar, mas já estou pregando, tá? Você já está glorificado aos olhos de Deus. Hã? Arrepiando aqui, ó. Glória Irmãos, a Deus. quem manda nesta aula não sou eu, é o Espírito Santo.
Se o Espírito Santo quer levar para um lado, ele faz como ele quer. Eu me preparo, faço a minha parte, mas a maneira como ele vai conduzir a temática, isso aí é com ele. Vamos lá então? Predestinação e fatalismo, página 8. Calma! Esse assunto aqui vai render mais que massa de pão. Alguns aqui não estão entendendo. Esse assunto vai render mais que massa de pão. A fim de entender, está aqui na apostila, página 8. A fim de entender a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo. Fatalismo é uma crença herética. Cuidado! É uma crença herética que atribui as escolhas e ações do homem ao determinismo de Deus. Ou melhor, o homem só fará o que Deus decidir que ele faça. Cuidado! Tem igrejas que estão pregando isso abertamente, o povo, igual vaquinha de presépio, estão dizendo amém, amém, e não estão entendendo esse amém que estão dizendo. Tá perigoso o negócio. Predestinação refere-se somente a atos e escolhas de Deus. Muitas vezes os atos de Deus são determinados pela escolha do homem. Ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude de cada homem. Aonde temos na Bíblia um exemplo? Vamos lá, se alguém vai se lembrar. Vou dar cinquentinha para se lembrar. Aonde está na Bíblia um homem que já tinha sido decretado por Deus que ia morrer? Mas, de repente, ele tem uma atitude que internece o coração de Deus, quebranta o coração. Ezequias. O André não perde tempo. Diz que o André já está com o painel na mão dele, ó. Esse botãozinho que eu vou apertar agora. Apertou. Cinquentinha, André. O rei Ezequias. Não, vocês estão pensando. Olha lá, o André tá na corrida. Não sei quem vai chegar primeiro, vai ser o André ou o Ailson. Ó, já estão quase que empatados. Meu Deus, tá? Ailson e André, os dois novos candidatos à isenção da prova de soteriologia. O rei Ezequias. Disse o profeta Isaías: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, que tu vais morrer. Ezequias aceitou essa ordem de Deus, esse decreto? Deveria, não é verdade? Porque Deus é soberano. Mas ele se quebrantou, chorou igual uma criança. Diz o texto sagrado que ele pôs o seu rosto entre as duas quinas da parede do seu palácio e chorou, 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 chorou. Passou um tempo, volta o profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vi o teu quebrantamento e o teu coração. Farei retroceder diante disto 10 graus no relógio de Acabe e te acrescentarei 15 anos de vida. Isso é possível? Claro. Isso era no tempo da lei. Imagine hoje na graça. Alguém está me entendendo? Uma atitude Josué, né? nossa. Como? Josué também teve um exemplo que Deus parou o sol e Isto. Uma atitude nossa, acredite você ou não, pode alterar uma atitude de Deus. Vai depender da nossa atitude. E não é qualquer atitude, presta atenção. Não é qualquer atitude nossa que vai tocar o coração de Deus. É uma atitude geralmente de muita fé e de sacrifício. Lembram-se de Abraão? Abraão, fala, Senhor. Toma o teu filho, o teu único filho a quem me amas, e oferece-me ali onde eu vou te dizer em um holocausto. Abraão retrucou, Abraão reclamou, Abraão argumentou alguma coisa com Deus? A Escritura diz que não. Mas na cabeça dele eu tenho certeza, deu 3 parafusos, até 10. Mas ele obedeceu. Ele decidiu obedecer. Essa é a parte mais difícil que nos toca a nós, seres humanos. Chegou ao ponto de ele amarrar o filho, preparar tudo, e o próprio filho disse: Senhor, está aqui tudo. Pai, está tudo aqui. Está aqui a lenha, tudo.
o fogo, mas aonde está a oferta para o sacrifício? E chegou ao ponto que amarrou o filho no meio daquele holocausto, pegou o cutelo, já prontinho para acabar com a vida do seu filho. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, que ele creu que até das cinzas, porque ele não apenas ia ser morto, mas ia ser morto, atravessado por aquele cutelo e teria seu corpo carbonizado. E diz lá o texto que até das cinzas Abraão cria que poderia levantar o seu filho. Irmão Ailson. Ô, pastor, Uau. mas nesse caso aí, é assim, eu penso que é que também está claro na Bíblia, que ele já sabia que Deus ia providenciar o cordeiro, porque quando ele fala com os servos dele, que ficam no pé do monte, ele fala assim: eu e o Jó vamos ali adorar e já voltamos. Ele não disse que ele ia voltar só, ele já falou no plural: nós vamos ali adorar e já Vamos assim voltamos. colocar em tese ele já sabia, em tese. Mas o homem humano, o homem natural dele estava batalhando, estava numa guerra terrível dentro dele. O que ali nós vemos é a entrega de Abraão a tal ponto a Deus que Deus retribuiu com o quê? Com algo que normalmente nós não temos: dom de fé. Hum, é a primeira manifestação do dom de fé em toda a Bíblia, ali. Nenhum outro evento na Bíblia você vê o dom de fé operando de uma maneira clara, plena e abundante. Porque coloque-se você, papai, eu sou pai de um menino de 28 anos. Coloque-se você no lugar de Abraão. Por mais que você quisesse obedecer a Deus, por mais que você quisesse demonstrar fidelidade a Deus, no momento que Deus está te pedindo o teu único filho, isso não vai mexer lá dentro? Não vai mexer aqui dentro? Claro que vai. Não minta, não, que vai mexer. Você pode ser até um gigante da fé, mas se você não receber o dom da fé, ou o dom de fé, esqueça-se. Sua cabeça vai dar 20 parafusos e vai argumentar o seguinte: o quê? Meu único filho entregar a ti em sacrifício? Então ali nós vemos que no momento que Abraão decide obedecer, apesar dos seus muitos conflitos, e curioso, né, que a Bíblia mantém um grande silêncio sobre o que Abraão pensava na sua cabeça. Imagine se Deus autoriza Moisés a dizer o que estava passando na cabeça de Abraão. A gente ia se escandalizar completamente. Mas Deus não autorizou a Moisés dar detalhes sobre o que estava passando na cabeça de Abraão. Só vimos uma atitude que é digna de aplauso. Eu e um menino vamos ali, sacrificaremos e voltaremos. Aí é o dom de fé operante no coração de Abraão. Esse dom nós precisamos, irmãos. Nós precisamos para vencermos os momentos de maior crise, que se você até agora não superou, não passou por ele, você vai ainda passar por um momento dessa natureza. E vai ter que ter este dom de fé. Ou você tem, ou sucumbe, cai, fracassa. André. Pastor, igual no que o irmão Ailson aí falou, tem dois pensamentos. Não sei se vai bater com o que o senhor ensina, né? A experiência aí. Na verdade, naquele tempo, ele já sabia também que Deus não aceitaria sacrifício humano. E também Deus nunca quis o filho dele, quis o coração de Abraão, correto? Porque Abraão tinha se perdido. Olhando por um lado frio da coisa, faz sentido. Mas olhando pelo lado da obediência, aí entra em conflito. Olhando pelo lado da obediência, porque Abraão entendeu que obedecer a Deus, como lá em 1 de É melhor Samuel do que 15, sacrificar, né? 23, exatamente. Mas, claro que Abraão não disse essa frase. Quem disse essa frase foi o profeta Samuel. Mas o espírito desta frase, sem dúvida, já estava em Abraão. E a prova disso é que ele decidiu o quê? Obedecer. Ainda que nesta obediência implicasse o quê? O sacrifício do seu próprio filho. Mas, na verdade, em última análise, ali foi o dom da fé.
o dom da fé que foi injetado, bum, porque Deus viu o esforço de Abraão em se entregar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Até que ponto eu e você estamos nos entregando de fato a Deus? Apesar de que às vezes eu estou quase caindo sem forças, irmã Évila, quase caindo sem forças. Cada um de nós chegamos aos nossos limites humanos e espirituais. Mas Deus está vendo. O Prestes, o Ailson, todos estão se esforçando. Quando a gente pensa, que a gente vai sucumbir, cair, aí entra a ação sobrenatural do Espírito Santo. Irmã Deli. Ô, pastor, é engraçado assim, que o filho dele, em momento algum, ele também, assim como Abraão, ele creu em Deus, o filho dele também acreditou no pai dele que ele poderia estar fazendo a coisa certa, porque ele poderia ter saído correndo ali. Eu você não vai Com matar, não, certeza, sair correndo. sem dúvida, Ele sem ainda dúvida. pegou a lenha, deitou, ficou quietinho para o pai dele amarrá-lo como uma ovelha no matadouro. Ele seguiu a fé do pai. Irmãos, vocês acreditam ou não? Obediência e desobediência são coisas, não vou dizer espíritos, né? Mas são influências espirituais que contagiam. Quem crê nisso? Que a obediência contagia as pessoas para a obediência. E quem crê que a desobediência também é um negócio contagioso? Se a gente vê uma divisão numa igreja, por exemplo, que é tão comum hoje, aqui na América, né? Já vi isso muito no Brasil, mas aqui na América, um, dois, três, quatro, pum, tá dividida a igreja. Aí vem aquelas desculpas esfarrapadas. Mas se você olhar no fundo, por que aquela igreja foi dividida? Lá no fundo tem uma raiz do quê? De desobediência. Não ao homem, mas à Escritura Sagrada e, acima de tudo, a Deus. Que muitos dizem, não, o camarada desobedeceu o pastor, desobedeceu aos estatutos da igreja. Mentira. Antes que ele desobedecesse o pastor e os estatutos da igreja, ele já decidiu desobedecer a Deus e à Escritura. Não tem explicação, irmãos. Está bem claro na Escritura, né? Um abismo chama a outro abismo. Então, cada homem, para fechar esse primeiro parágrafo, é responsável por todas as decisões que tomar durante toda a sua vida. Opa, então a decisão errada que eu tomo hoje vai se refletir lá na eternidade? Não, na eternidade não, aqui agora, nesta vida. Como é que é? Como é que é? Abra comigo, carta aos Gálatas. Nossa irmã Ávila, depois do texto, ela vai entrar. Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Quem pode ler para nós? Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis. Deus se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O 8 também? O 8, por favor. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Opa! Isso quer dizer o seguinte, presta atenção, isso aqui é sério. Tudo que eu semeio de bom hoje aqui, nesta vida eu vou colher. Tudo que eu semeio de ruim, de errado, de equivocado, eu também vou colher. Peraí, pastor, então só quer dizer que a tribulação que eu estou vivendo hoje pode ser consequência de uma má semeadura que eu fiz lá atrás? Sim. Aí nós temos que parar e pedir a Deus fazer a gente rebobinar as mancadas que nós fizemos lá atrás. As más semeaduras que fizemos lá atrás. Por quê? Deus perdoa os nossos pecados. Escute, Deus perdoa os nossos pecados no momento de arrependimento. Agora tem uma questão séria. Uma coisa é perdoar os nossos pecados. E outra coisa é isentar as consequências dos nossos pecados. Isso não. As consequências dos nossos pecados não tem jeito, porque faz parte da lei da semeadura e Deus não revogou essa lei. Ao contrário, ela está em vigor e estará até o dia
que recebamos o nosso corpo glorificado. Irmã Évila, por favor. Pastor, eu queria falar sobre a questão da predestinação. Eu tive um debate há um tempo atrás com uma pessoa e ela usou o seguinte argumento para justificar a predestinação para mim. Que, levando para o conceito de que algumas pessoas são predestinadas a ser salvas e outras não. Certo. E aí eu falei, então predestinado não precisa pregar, porque se a pessoa já foi predestinada, ela vai ser salva e pronto, então indifere o que ela fizer da vida, ela vai ser salva. E aí a justificativa era a seguinte, de que eles falariam de Jesus a todos, mas somente os predestinados à salvação aceitariam a palavra e a mensagem de salvação de Cristo. E eu queria que o senhor falasse Mas aí sobre como é que isso. fica aquele texto que diz que Deus quer que todos venham ao conhecimento do seu Filho Jesus para adquirirem a salvação? Então esse texto ficaria Vai furado. contra quando fala do livre-arbítrio também, né? Porque se Exatamente. é só a Deus, então de que vale a minha escolha? Eu não tenho escolha. Então aí ocorreu alguma coisa errada lá no Éden. Então a ação que Deus teve com Adão e Eva foi uma ação injusta. Então foi Deus que errou e não foi Adão e Eva. Então uma pessoa defender hoje a predestinação nesta visão, que é a visão calvinista, tem que parar para pensar e olhar o que aconteceu ao longo de toda a história bíblica e mais do que isso, analisar com profundidade os textos bíblicos que implicam a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Eu bato nessa tecla. Presbiterianos, metodistas e batistas tradicionais não creem na predestinação, não creem, aliás, no livre-arbítrio. Eles creem sim na predestinação, que tem um grupinho que Deus decidiu separar para a salvação e outro grupinho que já está separado para ir para o inferno. Mas isso é absurdo, porque a Bíblia fala bem ao contrário, muito ao contrário. O Alisson. Ô, E depois o pastor, Arthur. Depois o eu acho, Arthur. eu acho que eu já tinha até falado com o senhor, acho a respeito disso na aula. Acho que até entra um pouco nesse assunto, né? Que eu já Sim, tinha sim. sido, já fui questionado também a respeito desse trem. Eu creio que é da predestinação também, a respeito do povo judeu, né? Uma pessoa me questionou, falou que somente o povo judeu já era salvo, que não sei o quê. E, tipo assim, era como se jogasse por fora assim, o nosso esforço, né? Porque é um esforço para a gente alcançar a Sem salvação a cada dúvida. dia, Esse é né? o ponto, olha. Esse é o ponto. Deus quer ver em nós o quê? Esforço. Ele disse a quem? A Josué: esforça-te e ser valente. Deus, volta a bater nessa tecla, irmãos. Deus quer ver em nós esforço. E esse esforço é resumido numa palavrinha que hoje, irmãos, preste atenção, essa palavrinha está sendo jogada na lata do lixo de muitos crentes. Qual é essa palavrinha? Perseverança. Ai, eu estou numa luta, eu estou numa prova. Paro, chuta o balde. Ué, onde está a perseverança? Perseverança é prova de amor e de sacrifício a Deus. O crente que não persevera até o fim, ele nunca amou a Deus. Nunca. Porque amar a Deus implica em sacrifício, implica em entrega. Então, muito cuidado, irmãos. Satanás luta diariamente para arrancar de nós o quê? Perseverança. 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 Eu tenho essa experiência, com muita humildade eu digo isso, da escola, não é? Se nós hoje tivéssemos todos os alunos que entraram desde 2021, você pode não acreditar, nós teríamos mais de 1.300 alunos. Hã? Porque entre 2021 e 2023 tivemos uma ciranda, um entra e sai de aluno impressionante. Qual foram as razões, pastor? Todas que você possa imaginar, mas a que mais pesou foi a falta de perseverança diante dos desafios. É normal. Aqui na América, o camarada, o cristão vive cheio de desafios, muitos, sobretudo financeiros e econômicos. Aí quando entra esse desafio das finanças, ele não vai pensar duas vezes, e nem eu tenho como argumentar. Ao invés de ele argumentar consigo próprio, Senhor, eu terei perseverança para suportar essa prova? Não, não terei. Então eu chuto o balde. Antes que a irmã Laila fale, Arthur, por favor, ele está na fila. Depois a nossa irmã Laila. Arthur.
Na realidade, pastor, os calvinistas, eles creem que somente Adão teve o livre-arbítrio. Que Só Adão absurdo. no Éden teve o livre-arbítrio. E todos nós temos a livre agência. É, no sábado, nós estivemos num culto na igreja presbiteriana, onde o Augusto Nicodemos estava ministrando. E ele pregou justamente esse texto de Romanos 8, 28, e no final ele tocou nesse ponto. Se só o Adão teve o livre-arbítrio e que Deus ele já escolheu aqueles que serão salvos e os que serão condenados. Essa Agora é a uma crença pergunta, deles. Arthur. Eu não sei. Bom, eu já sei a resposta, mas como se pode provar isso na base de três textos? Vamos lá. Tem que provar isso em cima de três textos, como mínimo, segundo as leis da hermenêutica e da exegese. Eu estou falando segundo as leis. Eu já tive um debate, né? Eu não gosto de dizer essa palavra porque eu não sou um homem de debater. Mas eu já estive em Boston há 4 anos atrás com o pastor Augusto Nicodemos, com muito respeito. Me colocaram numa rodinha de debate, eu não quis, me deixou muito incomodado. Estava entre 17 pastores, já fui número 18. Já ouviu falar daquela música? Entrei no gato no navio. Eu fui aquele homem que entrei gato no navio. Falei, o que que eu estou fazendo aqui? Senhor, me tira daqui. Era só presbiteriano. E o único não presbiteriano eu. Falei, o que que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Olha, foi um negócio desagradável demais. Durou 1h15. E o Augusto Nicodemos, muito educado, chegou no ponto que ele começou a ficar nervoso, muito nervoso. Então o senhor acredita no livre-arbítrio? Claro. Por que não? A Bíblia me dá textos de sobra. Quais são? Eu comecei a mencionar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu mencionei o 25º, ele para. Tudo fora de contexto. Não. Só quer que eu comece os 24 que eu falei anteriormente? E eu comecei a falar um texto, colocando no contexto do outro, colocando no contexto do outro, colocando no contexto. Isso levou 25 minutos. Ele ficou nervosíssimo, se levantou, porque estávamos todos sentados em uma mesa, bateu nas minhas costas. Rapaz, com você é complicado a gente conversar. Não, pastor, ninguém consegue te convencer, não. O senhor não pode fazer o papel do Espírito Santo. Não, Se o senhor fizer o papel do Espírito Santo, eu vou dizer que o senhor é o segundo Espírito Santo da terra. Não se ofenda. Não, eu não me ofendo, eu estou impressionado. Eu nunca pensei conhecer um assembleiano com tanto argumento bíblico fora de contexto. Não, 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 não. Na sua cabeça, é fora de contexto. Mas dentre as leis da hermenêutica bíblica, tem as 6 leis dos contextos. O senhor se lembra? Aí ele ficou quieto, ficou vermelho. Se o senhor se esqueceu, ele deu um livrinho com toda alegria em PDF. As leis dos contextos bíblicos. Nenhum texto pode ser explicado isoladamente que não tenha uma base de pelo menos 3 textos. E o senhor me apresentou um texto. Eu lhe apresentei 24 e o senhor me rebateu todos os 24. Então, meu filho, meu pastor querido Nicodemos, desculpe, mas só o Espírito Santo vai me convencendo do contrário. O mesmo eu digo, me deu um abraço e foi embora. Pronto. Ele Eu não acho que eu gostou, não teria tantos argumentos bíblicos assim para explorar a minha opinião, mas para mim é tão sem fundamento que se Deus já predestinou algumas pessoas a ser salvas e outras não, o porquê dele mandar Jesus para morrer? Isto por aí. Não, Ele já queria ser eles. salvo, ele é soberano, ele não esse precisava foi o ter Jesus terceiro passar por argumento aquilo que eu tudo. parti, que eu coloquei. Ele fez ouvido grosso e continuou me Mas é rebatendo. difícil. Esse foi Eu, o eu terceiro que eu apresentei. perguntei. Ele não aceitou, ele ficou nervosíssimo, nervoso. Ele é um homem muito educado, mas não pise no dedinho mindinho do pé dele, que ele dá 3 saltos. E ele ficou impressionado, pô. No final da saída do templo, rapaz, qual é a tua escola teológica? Não, eu sou o presidente de uma escola teológica. Ele se assustou. Não, eu sou o presidente de uma escola teológica americana. Me dá o teu cartão. Dei meu cartão para ele. Eu sei que ele nunca vai me chamar, entende? Já estive na igreja dele aqui, sentei lá no último banco, porque ele é o pastor da primeira igreja presbiteriana aqui de Orlando. Já estive lá há 3 semanas, num domingo que eu estava por aqui. Ele me viu e eu quietinho lá. Eu lá de trás fiz assim para ele. E ele olhou assim, me reconheceu. E não veio a minha pessoa. Eu também não fui com esse objetivo, fui lá para ouvi-lo. E curiosamente ali eu ouvi uma mensagem boa.
Porque ele está usando a Bíblia, né? Então Deus usa como ele quer. Irmã Laila, desculpe, eu coloquei a senhora no stand-by. Por favor, irmã Laila, desculpe. Tem problema não. Pastor, então é por isso que as pessoas hoje, então, assim, algumas igrejas estão bem equivocadas, então, estão pregando que a salvação é para sempre. Então, né, entra nessa questão de predestinação, onde uma vez salvo, salvo para sempre? Não existe isso. Eu vou provar vocês com os textos que eu apresentei ao pastor Augusto Nicodemos, porque isso foi uma falácia. O que é uma falácia? Uhum. Um embuste, uma armadilha, um engano, uma manipulação criada por um teólogo de origem franco-suíça, Jean Calvin, ou conhecido como João Calvino. Eu vou mostrar a vocês nas próximas 2 horas, por isso que essa matéria de predestinação vai render, gente, vai render. Não, 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 não. Eu não vou conseguir terminar, talvez em 2, não. Por isso que eu vou provavelmente abrir uma terceira aula à frente, porque isso aqui tem que ficar muito bem esclarecido à luz da Bíblia Sagrada. Alô, irmãos, estão entendendo? Isso tem que ficar muito esclarecido à luz da Bíblia. Se não ficar muito bem esclarecido, e não vou usar nenhum texto isolado, eu vou usar um texto dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, porque a Bíblia ela se confirma dentro de si mesma. Não existe contradição com as Escrituras Sagradas. Irmão Ailson pediu a palavra, depois do irmão Ailson, quero dar prosseguimento, para daqui a pouquinho a gente já fazer o fechamento para corrigir parte dos exercícios. Irmão Ailson. Ninguém tocou nesse assunto, não, mas então eu estou aqui pensando. Então, diante de tudo que o senhor está falando aí, Deus já sabia que Judas ia trair ele. 100%. Ó, presta atenção, olha que Então, interessante. sim, deixa, Ó, o Judas, então, vamos lá. então, no caso, ele já estava salvo. A questão, no caso, aí, quando ele traiu Jesus, ele traiu, então, por escolha, ou talvez até por ganância, porque vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Escolha, escolha, E isso, foi uma isso é escolha, então. ganância. Escolha. Agora, presta atenção. Vou pegar no gancho do irmão, se me permita. Isso aqui é interessante e importante para isso ficar bem claro. Se você pega o Salmo 68, presta atenção, gente. Anote, isso não está na apostila. Isso aí é um conteúdo extra que está fora da apostila, mas é importante você analisar isso aqui. Se você estuda com atenção o Salmo 69, presta atenção. Salmo 69. Lê com muita. Todo ele, não é muito grande. Lá você vai ler declarações alusivas apontando a quem? A traição daquele que seria o amigo íntimo que trairia ao Messias, a Jesus. O Salmo 69 usa a expressão filho da perdição. É uma profecia que apontava para alguém que haveria de trair a Jesus Cristo. Mas observe, nesta profecia, lá no Salmo 69, lê de ponta a ponta, aí você vai entender isso que eu estou dizendo. De ponta a ponta, ponta a ponta. Jesus já sabia o que ia acontecer, só que ele não podia interferir no livre-arbítrio de Judas. Outro detalhe, poderia ser qualquer um dos discípulos que estariam fazendo o processo da traição. Se a gente olhar pelo ponto de vista humano, quais eram os 2 discípulos mais tendenciosos a trair Jesus? Pedro e Judas. Pedro, por sua instabilidade, por sua impulsividade, muito impulsivo, sanguíneo. E Judas, por sua ganância. Era muito ganancioso. Assim demonstra vários textos dos evangelhos que fazem uma narrativa um pouco detalhada sobre o perfil de Judas. Poderia ser um dos 2. Ou poderia ser os irmãos Boanerges. Ou poderia ser Natanael. Poderia ser qualquer um. Agora, acompanha aqui comigo, acompanhe. No dia da ceia, que Jesus institui a ceia. Me acompanhe isso aqui, ó. Isso aqui é impressionante. No dia que Jesus está... Alguém se lembra dessa narrativa? Jesus reúne os discípulos ali, naquele local, prepara tudo. E ele mesmo disse, muito quis estar comendo esta Páscoa convosco. E aí vai, pá. Os 4 evangelhos apresentam 4 ângulos diferentes dessa narrativa, mas quase que combinados entre si. Mas um dos evangelhos tem uma narrativa bem mais detalhada e é chocante.
Jesus diz o seguinte, em um momento que ele está ali conversando com os discípulos: um de vós haverá de me trair. Lembram-se disso? E aí, qual foi a reação dos discípulos? Sou eu, Senhor. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Causou um tumulto tremendo. Daqui a pouquinho, Jesus, no meio daquele tumulto, aquele interrogatório, Jesus para tudo e diz: ó, aquele a quem eu molhar o pedaço de pão e entregar, este o que haverá de me trair. Prestaram atenção que Jesus falou? Aquele que eu der o pedaço de pão, molhar e entregar a ele, será o que haverá de me trair. Todos os discípulos ouviram isso? Se você ler atentamente o texto, sim. Todos ouviram. E incluía quem? A Judas. Ali, preste atenção, Judas teve a maior oportunidade da vida dele de dizer: para cima de mim, não. Eu não. Mas, como nossa irmã Revela já falou, ele fez uma escolha. Ele já tinha feito. Preste atenção, gente. Alguém tá prestando aqui atenção? Ele já tinha feito a escolha. Sim. Ele já tinha feito a escolha. Mas Deus E aí, ó, estava dando a chance para ele, né? Total. Tremendo, André. Total. Olha, eu me emociono quando ouvi essa tua declaração. Uma chance de ouro. E aí, ó, o que acontece com Judas? E o que diz a Escritura? Esse é o mais chocante. Quando ele toma o pedaço de pão, o que acontece? Alguém se lembra? Ocorre algo que Satanás toma choca. ele. Satanás imediatamente entrou nele. Irmãos, estão entendendo, gente? Estão entendendo? Sim. Judas teve uma chance de ouro de dizer: para cima de mim, não. Joga a bola para outro. Pastor, Outro vai fazer a escolha. Mas Judas já tinha dentro de si a escolha. Ailson. mas você falou do Pedro ali, mas querendo ou não, Pedro também traiu. Querendo ou não, de uma certa forma, ele traiu, De porque. uma certa forma, não ao ponto de vendê-lo para os Isso. fariseus para que o fosse crucificado, mas de uma certa forma houve um nível de traição, né? Pastor, mas É, é inter... pelo jeito que o senhor está falando aí, relatando aí, porque o jeito que o senhor explicou agora, eu ouvi de uma linguagem diferente do que eu já escutei. Quando o senhor relata assim, então dá para entender que todos os discípulos entendeu o que seria Judas, não? Porque eu já vi muitos pastores pregando e dá para entender, tipo assim, que os discípulos tentou ficar procurando quem era, quem que ia ser. Pela clareza que o senhor relatou agora, então os discípulos sabiam que era Judas, os que estavam lá, ou não? Eles em- ficaram também em dúvida. eles suspeitavam porque Uhum, sabiam, preste atenção nisso aqui, temos que pegar os detalhes da Bíblia. Se a gente não uhum, pega os detalhes, é complicado. Eles sabiam que Judas era o tesoureiro, número um, uhum, tinha a bolsa. E um dos evangelistas, entre os 4 evangelhos, disse que Judas era o quê? Era ladrão. uhum, Se os evangelistas, ou um dos evangelistas, dos 4, fez essa narrativa, obviamente havia, se não uma certeza, uma suspeita. Preste atenção. Porque em nenhum lugar dos 4 evangelhos, vamos ler nenhuma declaração que diga: todos eles já sabiam que seria Judas. Não existe essa declaração. Mas a uhum. suspeita, sim, pelo fato que os discípulos já conheciam a índole de Judas. Ladrão, tesoureiro, metia a mão na bolsa, claro. Ô, Viu? pastor, Outros mas só que não quatro. foi dado pão para ele na vista de todos? Então Jesus já estava declarando para todos que é ele que ia trair, não? Não, não. A É senhora isso tem que que é ler minha o dúvida. texto. A senhora tem que ler o texto. Se a senhora não ler o texto, dá zebra. Aí a senhora vai chegar a uma conclusão humana, sua, pessoal. Não uma conclusão que o texto nos leva. Nós temos que ler o texto. E o texto é claro. Jesus diz bem claro, ó. Aquele a quem eu molhar o bocado de pão
e eu lhe entregar, esse será o que me trairá. Agora, como já foi dito aqui, Jesus fez esta abordagem para testar o coração de Judas e avaliar se nele havia inclinação para o arrependimento ou para o remorso. Se houvesse uma inclinação para o arrependimento, ele ali mesmo, naquele momento, para tudo. Sou eu mesmo. Sou eu, me compraram com 30 moedas de prata. Gente, não estou colocando palavras na boca da Bíblia. Estou dizendo uma consequência natural de um fato. Se ele demonstrasse arrependimento, a história seria outra. Alô? Totalmente diferente. Mas, pastor, mas era necessário que ele traísse Jesus, porque Jesus fosse Não ele, poderia ser qualquer um. Vou repetir. Poderia ser qualquer um. Porque se nós batermos nesta alegativa ou nesta alegação, aí nós vamos cair no que os presbiterianos ensinam, que ele já estava predestinado a ser o filho da perdição. Ele não estava predestinado. Ele escolheu ser o filho da perdição. Uau. E já Pedro, me permita rapidinho. E Pedro? Pedro, de uma certa forma, como disse o irmão Ailson, traiu a Jesus? Traiu. Claro. Só que lá na frente, o que nós vemos? Pedro se arrependeu. E o arrependimento, analisa comigo, isso é bíblico, temos que ir para a Bíblia. Se a gente não for para a Bíblia, a gente vai bater cabeça até sangrar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Antes que o Kelson entre. Não vai dar para corrigir os exercícios hoje. Vamos ver. Eu já sabia que essa aula hoje, a próxima, então você não tem nem ideia. Vamos tentar apagar fogo com gasolina azul. E vai ser difícil. Segunda carta aos Se Coríntios, Judas capítulo tivesse 5. arrependido, A história ele seria também, outra. mesmo tendo A traído história. Jesus, ele teria tido a oportunidade dele. Só que ele não Sem teve dúvida, arrependido. como Pedro teve. Ô, irmã Évila, olha a conclusão bíblica, gente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos lá, se a gente consegue interpretar esse texto corretamente. Na verdade, se Judas tivesse esperado 3 dias apenas, né, ele seria Ô, pastor, transformado. eu posso dar um versículo depois também aqui? Sim, depois da leitura de 2 de Coríntios 7,10. Quem pode ler, por favor, 2 de Coríntios 7,10? Vamos ver o que nós entendemos desse texto? 2 de Coríntios 7,10. Quem pode ler, por favor? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Opa! Vou ler de novo. Segunda carta aos Coríntios, está anotando? Se não está anotando, você está perdendo uma oportunidade de ouro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento. Para quê? Qual é a finalidade? Salvação. Da qual ninguém se arrepende, ou seja, ninguém se lamenta, ninguém diz I'm sorry, fiz mal. Agora, olha o que diz o final do versículo. Mas a tristeza do mundo opera o quê? Opera o quê? Alguém não está lendo comigo. Aí tá complicado. Se você não está lendo comigo, você não vai chegar à mesma conclusão bíblica. Mas a tristeza do mundo opera a morte. O que bateu na consciência de Judas? Arrependimento ou remorso? Remorso. Por isso que ele se matou. Pedro chegou a esse ponto? Não. Ao contrário, chorou igual a criança. Antes que o galo cante, me terás traído 3 vezes. Chorou com a criança. Foi restaurado? Glória a Deus. Mas eu não entendo, pastor, como que ele fez isso, ele sabendo que ele ia para o inferno, sabendo que Jesus... Escolha, minha irmã, escolha. Mas é uma pessoa que andou com Deus ali. Ele já estava possuído, ele já estava perdido. Irmã, preste atenção. Irmã Adele, me acompanhe. Ele fez 2 escolhas. Preste atenção, minha irmã. A senhora pode discernir biblicamente isso. E até mesmo pelo Espírito Santo. Primeira escolha que ele fez: ter vendido Jesus. Foi a primeira escolha.
Primeira escolha. Os fariseus não eram um povo idiota. Eles sondaram o comportamento de todos os 12 discípulos e chegaram à conclusão: peraí, dos 12 tem um aqui que a gente vai passar conversa e vai ser fácil, porque é ganancioso, é ladrão. Já tinha, irmã Deli, por favor, lê as escrituras, só precisa ler os 4 evangelhos, a senhora vai chegar a essa conclusão. Não é porque eu estou colocando uma abordagem segundo o que eu acho que eu penso, é a escritura que me ensina. Se ela me ensina é porque eu tenho que lê-la, e se eu não ler, eu vou ficar perdido. Ok? Então a fama de Judas já era conhecida, era ladrão, era tesoureiro, era manipulador. Aí os fariseus chegaram à conclusão: dos 12, o cara mais certo, o cara mais ganancioso, quem é? Judas. Que? Justo tesoureiro. Justo tesoureiro. Vamos lá. Vamos chegar lá, vamos passar. Só um momentinho, vamos passar a conversa nele. Se ele aceitar, é ele mesmo. E não é que ele aceitou? Aceitou. Primeira escolha. Primeira escolha, irmã Deli. Qual foi a segunda escolha? Ele rejeitou a última chance da vida dele quando Jesus estava ali. Jesus já sabia, mas Jesus queria tocar a consciência dele. Irmão, a salvação é o seguinte, para você entender em uma frase. Podemos batalhar 40 anos, servindo a Deus, sendo abençoados. Deus até nos usa fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas em 1 minuto de uma escolha errada que eu faço, eu perco tudo. Quer um exemplo bíblico? Esse aí é maravilhoso. O ladrão da cruz. Sem vergonha, safado, salteador, fez o pior. Estava ali. A morte de crucificação era para os piores criminosos da época. Para os piores. Assim estudamos o contexto histórico. E aí o que acontece? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra disso que Jesus disse? Aliás, que um dos ladrões disse? E o que Jesus disse para este? Em verdade te digo, o quê? Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A nossa salvação é muito delicada. Podemos perdê-la, numa fração de 1 minuto, por causa de uma escolha. Já vai dar 10 horas. Ailson e depois o Kelson. Ailson e depois o Kelson, por favor. Pastor, Eu quero tentar dar um fechamento até 10h10. Está esquentando o negócio aqui e vai esquentar mais. Eu acho que esse texto que eu vou ler aqui já fala claramente que Judas perdeu a salvação dele, porque Mateus 19, eu vou ler o 27 e o 28. Mateus, repita o texto 19. para que toda a classe, por favor, tenha em mente. Nós temos que anotar os textos. Se você não está anotando os textos, e pior, não está lendo, aí você vai ficar boiando. Repita o texto, por favor. Mateus capítulo 19. 19. Eu vou ler o 27 e o 28 para os irmãos entenderem. Mateus 19, versos 27 e 28. Vamos lá. Se você não ler comigo, se você não ler com o irmão Ailson, você vai ficar boiando, aí vai ser difícil. Vamos lá. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 para julgar as 12 tribos de Israel. Então, no caso aqui, está falando sobre os 12 discípulos. Ou eu estou enganado? Lembre-se que o número. Lembre-se, preste atenção. Lembre-se que o número 12 na Bíblia é o número do governo perfeito. E esse governo perfeito, queiramos ou não, aí temos que entrar na tipologia bíblica, está ligado à nação de Israel. Então aqui não está falando de necessariamente dos 12 discípulos. Está aludindo, afirmando, apontando para quem? A nação de Israel. Então aqui não é uma abordagem específica, é uma abordagem genérica. Então aqui é uma profecia de contexto genérico que aponta para uma nação. Aí sim, de forma específica. Mas não podemos forçar a interpretação do texto em afirmar que este texto está apontando para os 12 discípulos. Não, cuidado, isso é um pouquinho perigoso. Então, temos que sempre ter isso em conta. O número 12 na Bíblia é o número do governo perfeito. E esse governo perfeito, já sabemos, será exercido
por Israel no tempo da grande tribulação. Kelson, vamos tentar terminar essa aula hoje? Tá difícil terminar essa aula, mas vamos tentar, vamos tentar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode, Senhor. Pastor, no caso de Judas, Judas é Jesus, como o senhor disse, Jesus. O som foi cortado, Kelson, volta a fita. O seu som foi cortado, volta a fita. Isso, volta a fita. Tá ouvindo agora? Agora sim, volta a fita, volta tudo. No caso de Judas, como o senhor disse, Jesus deu a chance para ele, a escolha para ele, e assim que Jesus deu um bocado, o pão molhado, Satanás entrou nele, e dali ele saiu, foi fazer o que tinha que ser feito. Exato. E diz que ele, em momento nenhum, teve arrependimento, ele teve remorso, e logo depois disso ele se suicidou. Exato. E diferente de Pedro, Mateus 26, 75 fala que Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ali falando do arrependimento, a diferença. Aí, nesse caso, eu lembro também perdão, irmãos, lá de Gênesis, pastor. Gênesis 4, Caim e Abel. Deus também deu uma escolha para Caim. Aí está. Deus falou assim com ele, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Gênesis 4, 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ele estava fazendo uma escolha para ele, estava dando uma escolha. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. O mesmo que Jesus diz para Judas, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Em outras palavras, Deus sabia que Caim iria matar Abel, Jesus Cristo, já sabia que Judas iria trair ao Senhor Jesus, porém, Deus, no seu infinito amor, deu chance para ambos fazerem as suas escolhas. E, infelizmente, ambos escolheram o pior. E, meu irmão, nós temos tantos exemplos bíblicos. O rei Saul fez escolhas e perdeu o Espírito Santo. Sansão fez a sua escolha, perdeu o Espírito Santo. E vamos embora, gente. Gente, essa matéria agora vai deixar você sem dormir direito. Deixa eu fechar aqui o parágrafo, só esse parágrafo, para a gente fechar a aula de hoje. Não vai dar para corrigir os exercícios, nós vamos corrigir então na próxima aula. Papai do céu, vamos lá. Esta verdade é também ligada ao mundo físico. Esse último parágrafo, página 8. Observemos que Deus tem predeterminado certas leis naturais, como, por exemplo, a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedecer esta lei e se lançar em cima de um prédio, sua morte será uma consequência natural da sua própria decisão, e não de Deus. Olha só um exemplo interessante, a lei da gravidade existe. Mas se eu chego lá, de um prédio de 20 andares, e eu salto e começo a dizer um versículo bíblico: Deus é o meu Senhor, meu protetor, meu guarda, lá vou eu, Senhor. O cara morreu, mas o camarada não desceu do 20º andar pronunciando a Bíblia? Sim, mas Deus não é obrigado a cumprir uma promessa fora de contexto. E aí, isso é tentar a Deus. Então, ele já criou certas leis que não são alteradas, só segundo a sua vontade. E a lei da gravidade é uma delas. Vamos lá. Se uma pessoa desobedecer esta lei e se lançar de cima de um prédio, como já falei, sua morte será uma consequência natural da sua própria decisão, e não de Deus. Ao pensar, porém, estes fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados diretos de decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Muitos incidentes chamados atos de Deus são realmente resultados de atos do homem Adão. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Por causa desta maldição do mundo, toda a humanidade sofre enfermidades, dores e desastres naturais, com enchentes, terremotos, etc. Quando estas coisas acontecem, não devemos culpar a Deus, mas sim nos aproximarmos mais dele, recebendo seu poder para superar as dificuldades. Também devemos crer com mais convicção que em breve Jesus Cristo virá e libertará a terra da maldição em que se encontra. Tá aí, gente. Tem muito mundano e muito crente dizendo: por que tanta fome no mundo, tanta morte entre as crianças, tanta injustiça? Por quê? Por quê? Porque se existe um Deus, por que ele permite tanta destruição, tanta guerra, tanta devastação? Resposta: consequência do pecado
de Adão. Consequência da escolha de Adão. Por que árabes e israelenses estão se comendo o fígado e a cabeça e as entranhas? Abraão, o pai da fé, olha que loucura, o pai da fé, fez uma escolha errada. E agora? Fez duas. Opa, que? Aonde está escrito isso na Bíblia? Quer anotar? Quais foram as duas escolhas que Abraão fez? Primeiro, ter ouvido a Sara, porque Deus já tinha dado uma palavra, uma promessa. Do ventre de Sara virá um filho, o filho da promessa, que foi Isaque. Mas Abraão esperou? Não. Ouviu a sua esposa. Vai lá, pega Fora, aquela. fora do tema maldição, né? Pega a minha concubina, entra nela, faz nela um filho. Fez, nasceu Ismael. Deus abençoou Ismael, abençoou. Mas olha o problema. Olha o problema até os dias de hoje. Qual foi a segunda mancada de Abraão? Abraão, eu te chamei para Canaã. Fica em Canaã. Veio a fome. Você vai estudar lá Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 15. O que aconteceu com Abraão? Estou com medo. Vou para o Egito. Muita fome. Bom, foi para o Egito. Aí você lá em Gênesis capítulo 15, versículo 10. O que acontece? Por causa disto, a tua descendência será peregrina nesta terra por 400 anos. E ao sair daqui levará despojos consigo. Tudo escolha do pai da fé. Não parece um negócio estranho, gente? Não parece uma coisa irônica? Não parece uma coisa contraditória? O homem mais cheio de fé do que eu, mais cheio de fé do que eu ou você juntos, cometeu essas duas gafes. E aí trouxeram o quê? Consequências que estão até os dias de hoje. Que Deus nos ajude, irmãos, a pararmos para pensar quais as escolhas que eu estou fazendo. Elas podem refletir não somente sobre a minha vida, mas sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre muita gente que está ao meu redor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Próxima aula, a predestinação e o crente. Oh, agora sim. Vamos entender à luz da Bíblia como é esse negócio de predestinação bíblica. Porque o que a gente ouve aí não é predestinação nada bíblica, é humana, usando como fachada a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu encerro dizendo o seguinte: Calvino, Armínio, muitos teólogos que passaram pela história da igreja, eles trouxeram ideologias, mas poucos têm sido os teólogos puramente teólogos. Alguns deles foram teólogos e ideólogos. O que é um ideólogo? Um ideólogo, ele está agarrado com uma ideologia. O que é uma ideologia? Uma forma de pensamento em interpretar a Bíblia. E um teólogo não pode ser um ideólogo. Um teólogo tem que ser um hermeneuta, tem que interpretar a Bíblia tal qual ela é. Por isso a palavra hermenêutica, interpretar corretamente com a própria Bíblia. Lamentavelmente, alguns perguntaram há algum tempo para mim, eu termino dizendo: pastor, o senhor é quem? Arminiano, defende a Armínio, ou o senhor é calvinista, defende a Calvino? Nenhum dos dois. Só está em cima do muro, Jesus vai lhe vomitar. Então já me vomitou há 55 anos. Porque eu não sou nem Armínio e nem Calvino. Porque ambos são ideologias. E ambas as ideologias têm falhas graves. Mas eu luto pela teologia. Eu luto pela pureza das Sagradas Escrituras que explicam-se a si mesmas, mas sobretudo com a luz do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus falou alguma coisa conosco nesta aula de hoje? Amém. Se não falou, eu vou fazer um apelo para você se converter. Se não, vou ter que fazer um apelo para você se converter. Se eu não fizer hoje, porque o tempo já está estourado, já são 10h10, eu vou fazer na próxima aula. Vou fazer na próxima aula um apelo para a salvação. De repente, né? Jesus faz um milagre aqui, alguém aqui de 20 anos de fé levanta a mão. Tô aqui, ó. Eu pensava que eu era convertido, eu sou convencido. Amém. Há 3 anos atrás, um pastor em Massachusetts levantou a mão e recebeu a Jesus. Você pode acreditar ou não? Pastor de uma igreja. 25 anos na frente de uma igreja, levantou a mão e aceitou a Jesus. Coisa de doido? Totalmente. Ele era convencido. Mas a partir daquele momento ele se tornou convertido. E o ministério hoje está de vento em popa, para a glória do nosso Deus. Amém. Próxima aula, então, nós vamos corrigir os exercícios.
Vamos lá, rapidinho para terminar. Da página lá, do bloco 1, vamos corrigir da questão 11, a questão 16, e o bloco 2, da questão 1 à questão 7. Vou repetir. Próxima aula, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a aula, já corrigir os exercícios. Não funciona deixar para o final, porque essa matéria está esquentando demais. Então, para a gente não correr o risco de não corrigir os exercícios, próxima aula, então, começamos a corrigir os exercícios. Bloco 1, questão 1 até a 15, até 16, e bloco 2, da questão 1 à questão número 7. Anotado aí? Anotado aí? Vamos agradecer a Deus? Aleluia! Se Deus não falou, gente, que você reveja o vídeo e que o Espírito Santo te incomode. E muito. Amém. Para entender que salvação se perde. Número 1. Que nenhum de nós somos predestinados ao inferno. Número 2. Fomos predestinados ao céu. E número 3. No céu chega quem quer e quem escolhe chegar lá. Amém, irmãos? Amém. No Ô, céu pastor, vai chegar quem escolhe. Na próxima aula, ou então se eu quiser me responder no particular, eu assisti uma aula do senhor que eu perdi, eu assisti, na verdade, 3. Uma que eu perdi e revi mais 2 aulas. E eu vi uma irmã falando sobre se a gente perdia a salvação, se a gente ficasse devendo aqui na Terra, e eu não entendi muito o que o senhor quis dizer, não. Vamos falar um pouquinho sobre isto. Por favor, tá? aí eu gostaria que o senhor Porque a questão refalasse. de dever, preste atenção, fala de caráter. Quem às vezes está devendo entra em 2 situações. Ou está devendo porque foi acometido por alguma situação fora do controle, ou é uma pessoa sem caráter, que tem condições, mas não tem caráter e não cumpre seus compromissos. Então temos que separar muito bem 2 situações. Tem pessoas que estão devendo hoje, não porque elas sejam falta de caráter, não, tem muito caráter, mas perderam o trabalho, perderam as condições básicas. Assim, eu entendi que o senhor quis dizer isso, mas só que lá no vídeo parece que passou uma outra coisa. Vamos trabalhar em cima disso para não ficar nenhuma má interpretação ou uma dupla interpretação. André, para terminar tudo, a última participação do André. Senão, vocês vão me bater porque já são 10h13. Na verdade, foi até eu que levantei esse assunto, mas eu falei que antigamente as igrejas tinham um jugo, um fardo muito pesado, que falava Na verdade, até hoje, as Assembleias de Deus dos Estados Unidos, eu sou membro das Assembleias de Deus americanas, até hoje, eles não separam nenhum obreiro que esteja com dívida. E se tem, ele tem que justificar por que ele está com dívida. Se é uma situação contrária à vontade dele, ou se ele tem as condições, e se ele tem condições, então eles vão detectar que o camarada é falta de caráter. Eu acho que está certo. Com certeza. Porque se o camarada tem as condições, tem, e não está cumprindo seus compromissos, está faltando o quê? Caráter. Agora, se ele está devendo porque perdeu o trabalho, passou algum infortúnio na vida dele, tem que justificar o porquê. Amém? Vamos agradecer a Deus? Irmãos, eu estou suando, literalmente. Deus desceu com força aqui. Kelson, por favor, Kelson, feche conosco esta aula que está pegando fogo ainda, com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui conosco. Lamento alguns que não puderam estar, mas vão assistir a gravação desse vídeo e vão sentir o mesmo calor que nós sentimos aqui, tá? A predestinação e o crente é o que nós vamos estudar na próxima aula e no início da próxima aula, se Deus quiser, será o dia 5 de agosto, permitido Deus, se Jesus não voltar. Nós estaremos também corrigindo os exercícios. Antes do irmão Kelson orar, quero agradecer a todos que já puderam fazer os seus pagamentos no mês de julho. Você que já fez, muito obrigado. Você que ainda não fez, não se esqueça. Se esquecer, vai receber a multinha de $10. Aí você tem até quinta-feira para fazer o pagamento sem a multa. Se fizer de sexta para diante, lembre-se que a multa vai contar para você e não queremos que você se sinta mal por causa do que já temos avisado. A nossa escola depende da sua mensalidade e é a razão que estamos deixando essa carinhosa nota. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Irmão Kelson orando e agradecendo a Deus e nos despedindo. Oremos. Eterno soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, te agradecendo pela aula, pela tua palavra exposta, ó Deus, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer em nosso meio, Pai. Queremos te agradecer, que a tua palavra, meu Deus, venha ser plantada, meu Deus, cada vez mais em nossos corações, que nossos corações venham ser terra fértil, e que a tua palavra, meu Deus, venha dar fruto, meu Deus, e
frutos dignos de arrependimento. Cada vez mais, ó Deus, que nós venhamos sempre ter a certeza, meu Deus, que o Senhor é o nosso alvo e que nós devemos sempre olhar para Ti, meu Deus. Que o Senhor tome em Tuas mãos as nossas vidas, toma a vida do pastor Presto, ó Deus, dando saúde, vigor, meu Deus, restaurando, meu Pai, da planta, meu Deus, dos pés ao alto da cabeça, e toda a sua família, que o Senhor continue abençoando a cada aluno, dando, meu Deus, compromisso, para estar estudando mais e mais a Tua palavra, Pai. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso lema e fechamos tudo. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de terça. Até a próxima semana, terça, dia 5 de agosto. Revejam daqui a pouquinho o vídeo aí, para você ficar mais quente ainda no seu coração. Obrigado a todos. A paz do Senhor. Vamos tentar desligar. Tá difícil, mas chego lá.